Oi, pessoal! O nosso conteúdo do vídeo de hoje é geometria e nós vamos ver como calcular a distância entre dois pontos. Então, se vocês têm dúvida sobre este conteúdo, assista o vídeo até o final. Então, nós vamos ver como calcular a distância entre dois pontos por meio de dois exemplos. No primeiro exemplo, nós precisamos determinar a distância entre os pontos A, composto pelo par ordenado x igual a 1 e y igual a 1, e o ponto B, que tem x igual a 3 e y igual a 1. Então, inicialmente, nós vamos montar esse gráfico aqui, para a gente ter uma noção da distância entre esses pontos. Então, aqui no ponto A, nós temos ele no 1 no x e 1 no y, e no ponto B nós temos 3 no x e 1 no y. Então, aqui nós temos que calcular esta distância que está aqui neste segmento de reta. Então, nós vamos fazer como? Nós vamos fazer o x2, que é 3, menos o x1, que é 1, e assim nós temos o valor. Então, 3 menos 1, a distância será igual a 2. Aqui no gráfico vocês podem ver, ó, daqui até aqui tem uma unidade e daqui até aqui nós temos 2 unidades. Então, como essa distância ela é paralela ao eixo x, nós podemos verificar que realmente a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 2. No próximo exemplo, nós temos que determinar a distância entre os pontos A, 4 no x e 1 no y, e o ponto B, 1 no x e 3 no y. Então, vamos montar o gráfico. Então, o ponto A nós temos 4 no x e 1 no y, e o ponto B nós temos 1 no x e 3 no y, tá? Então, agora nós precisamos calcular a distância entre esses pontos, o ponto A e o ponto B. E como que nós vamos fazer isso? Verificando aqui pelo desenho, nós podemos ver que esta distância não é paralela ao eixo X, correto? E aqui está formando um triângulo retângulo, onde esse segmento aqui de reta em azul, que é a distância que nós precisamos calcular, é a nossa hipotenusa, certo? Então, nós podemos calcular por meio do Teorema de Pitágoras. Então, colocando aqui para vocês, como que fica essa fórmula? Nós precisamos fazer o primeiro cateto, vai ser o x2 menos o x1 elevado ao quadrado, mais o segundo cateto vai ser y2 menos o y1 elevado ao quadrado, e daí sim nós podemos substituir. Então, como que nós ficamos aqui? Nós vamos ficar com o x2, que é 1, menos o x1, que é 4, elevado ao quadrado, mais o y2, que é 3, menos o y1, que é 1. Agora, nós podemos resolver essa expressão para chegar no cálculo da distância. Então, nós vamos ficar com menos 3 elevado ao quadrado e com 2 elevado ao quadrado. Isso vai nos resultar em menos 3 ao quadrado, como o expoente é par, nós vamos ficar com mais 9, mais 2 elevado ao quadrado, 4. Então, a distância entre esses pontos será igual à raiz quadrada de 13. Vocês podem ver que aqui mesmo no desenho já está o valor que a gente vai utilizar para os catetos, né? Quem quiser extrair essa raiz quadrada vai chegar num valor aproximado de 3,06 da distância entre o ponto A e o ponto B. Então, eu espero que tenham gostado deste vídeo, que este vídeo sirva para vocês poderem fazer algum dos exercícios. Se ficarem com dúvidas, coloquem aí nos comentários. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, ativando ali o sininho para receber a notificação dos vídeos. E até o próximo vídeo.